Muito bom, né? A gente está entre irmãos, entre amigos, podermos nos confraternizar, abraçar os irmãos, sentir esse calor humano e principalmente o amor de Jesus. Como a irmã Carla falou, quando nós olhamos para a cruz, quando nós olhamos para Cristo, não há como ficarmos indiferentes diante dos nossos irmãos. Principalmente daqueles que estão lá fora, que estão lá no mundo e que precisam conhecer esse amor maravilhoso de Cristo, o amor que nos alcançou e o amor também que está à disposição de todos. Hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre como ser uma igreja acolhedora. E ser uma igreja acolhedora, irmãos, é muito mais do que ter uma bela equipe de recepção, como nós temos. É uma equipe lá na porta, recebendo as pessoas, atendendo aquela primeira necessidade lá. Ser uma igreja acolhedora, ela vai bem mais além. Ela é um papel de cada um de nós. Todos nós precisamos pegar esta responsabilidade e nos tornarmos uma igreja acolhedora. E como nós podemos nos tornar esta igreja acolhedora? É o que nós vamos descobrir agora e vamos buscar, se ainda não somos, procurar ser daqui para frente. Por isso eu convido todos os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de Atos, no capítulo 16. Atos, capítulo 16. Todos encontraram? Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar. Oremos. Senhor Deus, nosso amado Pai, com a Tua palavra aberta diante de nós, nós rogamos pela direção do Teu Espírito Santo, porque sem Ele, Senhor, não poderemos compreender e nem colocar em prática as Tuas verdades na nossa vida. Amém. Senhor, pedimos que o mesmo Espírito que inspirou os profetas, que é o mesmo Espírito que inspirou cada escritor da Bíblia, possa vir nos acompanhar no estudo desta manhã. Amém. E é em nome de Jesus que te rogamos. Amém. Vamos lá. O livro de Atos, no capítulo 15 e 16, diz assim: certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Hospitalidade. Nós vemos neste exemplo desta mulher, uma mulher que recentemente tinha se encontrado e se entregado a Cristo. Ela abre as portas da sua casa e recebe ali Paulo. Isso é o que nós chamamos de hospitalidade. Nas nossas cidades hoje, nós não vemos muito isso. Mas eu não sei quantos de vocês, mas eu vim do interior. E no interior é muito comum a gente receber pessoas e estranhos. E eu tenho como exemplo para isso a minha sogra. E meu marido está aqui, ele pode confirmar tudo que eu vou falar para vocês. A minha sogra, quando chegava, e nós moramos um tempo com ela, e nós morávamos ao lado da igreja. E geralmente quando chegavam pastores, teologandos, comportores na igreja, o primeiro ponto de referência são as igrejas. E eles procuravam a igreja e, consequentemente, achavam a casa da minha sogra. E várias vezes ela recebia na própria casa, dividia do pão com essas pessoas. Isso é um exemplo de hospitalidade. Isso é um exemplo de como a gente se sente acolhido. Hospitalidade, tem ali um conceito que a gente pode dar. É um ato, é uma habilidade de hospedar. Ou seja, de receber e cuidar de alguém que pertence a um ambiente diferente do anfitrião.
Então, quando a gente chega em um lugar que nós não estamos acostumados, sermos recebidos com amor, com carinho e principalmente ter aquelas nossas primeiras necessidades atendidas é maravilhoso. E as pessoas, quando elas vêm até nós, elas vêm com necessidades e elas precisam ser acolhidas, elas precisam ser bem recebidas. E essa é a primeira impressão, sabe aquela ditado, a primeira impressão é a que fica? E para tirar, às vezes, uma má impressão dá muito mais trabalho. Então nós precisamos pensar, a primeira impressão, esse acolher, esse receber as pessoas, é muito importante, é muito significativo. Porque assim as pessoas vão se sentir amadas, amparadas e podem formar laços de amizades, como a irmã falou, eternos. E é isso que nós queremos. Afinal de contas, nós por aqui estamos de passagem. Esse não é o nosso lugar. Nós somos estrangeiros neste mundo. O nosso lugar, o nosso objetivo é um novo céu e uma nova terra. E por isso, por esse motivo, enquanto estivermos aqui, nós temos, como a própria palavra de Deus fala, nós sermos testemunhas de Cristo. E se Ele amou e recebeu todas as pessoas, por que nós não fazemos o mesmo? E a Bíblia ela traz vários exemplos para nós de diferentes tipos de hospitalidade. Vamos olhar alguns exemplos de hospitalidade que a Bíblia nos dá. Vamos lá para a Bíblia, no livro de Gênesis, no capítulo 18. No Antigo Testamento, e principalmente entre os povos do Oriente, para você se sentir acolhido, bastava você chegar numa cidade e ao pôr do sol você sentar-se na praça. E praticamente você seria convidado por alguma pessoa para pernoitar. E as suas necessidades seriam atendidas. Quando se chegava na casa de uma pessoa, geralmente a pessoa oferecia alimento, água, não só para tomar, mas também para lavar os pés. E dava-se também alimento para o animal, se a pessoa vinha a cavalo ou algum tipo de animal. Também se alimentavam os animais. Essa era a hospitalidade que se via no mundo antigo. Então bastava se você chegar numa cidade, sentar-se à praça e você automaticamente seria convidado. Não passaria a noite a um relento. Vamos ver aqui o exemplo de Abraão. Que exemplo Abraão nos dá? Gênesis, no capítulo 18, e vamos ler dos versos 1 ao 8. O texto nos diz assim: Apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava assentado à entrada da tenda no maior calor do dia. Levantou ele os olhos, olhou, e eis 3 homens de pé em frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra e disse: Senhor meu, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo. Traga-se um pouco de água, lavai os pés e repousai debaixo desta árvore. Trazei um bocado de pão, refazei as vossas forças, visto que chegastes até o vosso servo. Depois seguiste avante. Responderam: Fazei como disseste. Apressou-se, pois, Abraão para a tenda de Sara e lhe disse: Amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze pão assado ao borralho. Abraão, por sua vez, correu ao gado, tomou um novilho tenro e bom e deu ao criado, que se apressou em prepará-lo. Tomou também coalhada e leite e o novilho que mandara preparar, e pôs tudo diante deles, e permaneceu de pé junto a eles, debaixo da árvore, e eles comeram. Viajantes. E a gente sabe aqui que não eram viajantes comuns.
não eram pessoas comuns. E olha a recepção que Abraão fez para estes homens. Providenciou alimento, providenciou água, descanso para essas pessoas. Ele disse, não vão enquanto vocês não se alimentarem, enquanto vocês não descansarem, e aí sim vocês podem seguir viagem. O que Abraão fez a esses 3 visitantes mostra que a hospitalidade ela não deve ficar só na teoria. A hospitalidade ela deve ser vivida e praticada. E ela deve ser vivida e praticada não só aqui na igreja, não só lá na porta. Ela deve também ser praticada nas nossas casas. Eu sei que nós vivemos em tempos difíceis, mas essa hospitalidade, esse amor que Cristo demonstrou por nós, nós não podemos deixar esfriar por causa das situações que o mundo nos oferece. Um outro exemplo de hospitalidade é Ló, ainda no livro de Gênesis, no capítulo 19. E o verso 2, o texto fala assim, e disse-lhes, eis agora, meus senhores, vinde para a casa do vosso servo, pernoitai nela e lavai os pés, levantai-vos-eis de madrugada e seguireis o vosso caminho. Responderam eles, não, passaremos a noite na praça. Vejam só, Ló vê aqueles homens chegando na cidade, estrangeiros, e ele então oferece a sua casa, homens que ele nunca viu. E ele abre as portas da sua casa, oferece descanso e oferece alimento também. E aqueles homens dizem, não, nós vamos ficar aqui. O que Ló não imaginava é que aqueles homens que ele procurava proteger eram anjos do Senhor que vieram da cidade justamente para protegê-lo e livrá-lo da destruição. Aqueles homens foram à cidade para salvar a vida de Jó, de Ló e de sua família. E eles estiveram ali e os salvou. Um outro exemplo que nós temos é Labão. No livro de Gênesis, no capítulo 24. Gênesis, capítulo 24, verso 32. Versos 32 e 33. O texto continua dizendo, então fez entrar o homem, descarregaram-lhe os camelos e lhes deram forragem e pasto. Deu-se-lhes água para lavar os pés e também aos homens que estavam com ele. Diante dele puseram comida, porém ele disse, não comerei enquanto não expuser o propósito a que venho. E Labão respondeu, dize, Eliezer aqui é recebido por Labão. Ele foi ali para poder cumprir uma missão, mas antes disso, olha a hospitalidade com que ele foi recebido. Um homem também que não era conhecido, mas ele foi, abriu-se a casa, ofereceu-se alimento, ofereceu-se também alimento para o gado, descanso para os animais que ele levava, e assim ele foi bem recebido. E por último, podemos dar o exemplo de Jó. Jó no capítulo 31. Olha o que Jó nos fala. Jó no capítulo 31 e o verso 32. Ele diz assim, o estrangeiro não pernoitava na rua, as minhas portas abria ao viajante. Será que nós podemos falar da mesma forma? Será que nós podemos ou temos essa propriedade de falar, como Jó falou, que nós abrimos a nossa casa? A verdadeira hospitalidade entre o nosso povo, ela deve ser uma oportunidade, um privilégio e uma bênção.
para que a gente possa demonstrar o amor de Deus para com as pessoas. E mais, assim como os nossos pais no passado abrigaram anjos, muitas das vezes essas pessoas elas vêm acompanhadas de anjos. E a nossa casa poderá ser ricamente abençoada. A hospitalidade, como a gente vê aqui, ela é uma marca dos verdadeiros adoradores de Deus. Abraão, Ló, Jó, Labão e tantos outros homens aqui demonstraram um amor que acolhia. E serve de exemplo para nós hoje. Ele mostra como nós podemos demonstrar o amor que nós recebemos. Porque nós estávamos perdidos no mundo de pecado. E Cristo nos acolheu na sua família. E hoje nós fazemos parte da família celestial. Hoje nós somos chamados de filhos. E se Deus nos recebeu sem nenhum de nós merecer, por que nós não demonstramos esse amor para outras pessoas? E assim possamos abrir as portas dos céus para aquelas pessoas que talvez não tenham nenhuma oportunidade de conhecer a Cristo, a não ser por nós. Hoje nós sentimos muita falta de hospitalidade. Falta de hospitalidade nas casas, na igreja. Falta de oportunidade, de hospitalidade no trabalho, com o vizinho, no ônibus. Em tantos lugares, a hospitalidade está sendo deixada de lado. As pessoas elas não querem mais ter contato uma com a outra. As pessoas elas não querem mais interagir, suprir a necessidade do outro. As pessoas estão insensíveis para poder ver o que o outro precisa. E mais, quando percebem, não querem atender essa necessidade. Nós precisamos mudar as nossas atitudes. Olha só o que Testemunhos Seletos, páginas 568 e 569 nos diz. O privilégio concedido a Abraão e Ló não nos é negado a nós. Mostrando hospitalidades aos filhos de Deus, nós também podemos receber-lhes os anjos em nossa morada. Mesmo nos dias atuais, anjos em forma humana entram no lar dos homens e são aí hospedados por eles. E os cristãos que vivem à luz do rosto de Deus estão sempre acompanhados por anjos invisíveis. E esses seres santos deixam após si uma bênção em nossos lares. A serva do Senhor abre os nossos olhos para a necessidade de sermos hospitaleiros, para a necessidade de sermos acolhedores. Porque quando nós, através da nossa hospitalidade, abençoamos outras pessoas, nós também somos abençoados. A bênção não é só para quem recebe, a bênção talvez maior é para quem se doa pelo outro. Então nós precisamos parar e pensar como nós estamos. Será que estamos sendo acolhedores? Será que estamos sendo hospitaleiros? Aonde nós estamos errando? Qual é a nossa falha? Vamos corrigir, vamos mudar. As grandes cidades, elas estão repletas de perigos. As grandes cidades, elas estão muito movimentadas. Às vezes a correria do dia a dia nos impede, ou usamos como desculpa para não perceber, para não abrir os nossos corações, para não praticarmos aquilo que a palavra de Deus nos diz. Mas isso não deve ser a desculpa do cristão. E como nós falamos ainda há pouco, a hospitalidade, o acolhimento é uma marca do verdadeiro adorador de Deus. Por isso nós precisamos ter muito cuidado. Porque quando nós testemunhamos, nós estamos testemunhando ou de Deus ou do mundo.
E que nós venhamos a testemunhar do amor de Deus. Para que as pessoas lá fora, ao nos verem passar, digam, ali vai o servo de Deus. Como nós podemos ser uma igreja de luz sem hospitalidade? Como nós podemos ser o sal da terra se na maioria das vezes acabamos sendo insossos? A hospitalidade, ela é um dom. E caso não tenhamos, vamos pedir a Deus que Ele dá. Vamos a alguns textos do Novo Testamento que falam um pouco dessa hospitalidade. Abram lá a Bíblia de vocês no livro de Tito, no capítulo 1. Tito, no capítulo 1, verso 8. Olha só essa qualidade que uma pessoa precisa ter para estar apta a receber responsabilidades dentro da igreja. Tito 1, verso 8 diz assim: antes, hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si. Antes, hospitaleiro. A hospitalidade, ela é uma característica nossa. Deve ser uma característica nossa. E se nós não temos, devemos rogar a Deus. Vamos lá em 1 Pedro. Vamos ver o que 1 Pedro nos fala. 1 Pedro capítulo 4. Primeira Pedro capítulo 4, versos 9 e 10. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração, servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Como igreja, nós precisamos compreender que a hospitalidade é de suma importância para todos os membros da igreja. Não é só para a equipe da recepção, não é só para a equipe do Ministério da Mulher, não é somente para os diáconos ou para as diaconisas, é para todos os membros da igreja. Ah, irmão, mas eu não sabia. Irmãos, é a Bíblia que está nos aconselhando. O nosso estudo diário da Bíblia, nós precisamos não somente ler, mas estudar e praticar. É lindo ver a hospitalidade que é demonstrada na palavra de Deus. É muito gratificante ver, principalmente, como Cristo nos acolheu. Vamos ao Novo Testamento, vamos ver alguns exemplos de hospitalidade. Mas antes, vamos a um texto de O Desejado de Todas as Nações. Olha o que o Espírito de Profecia nos fala. O texto diz assim: O Desejado de Todas as Nações, página 639. Ao abrirdes as portas aos necessitados e sofredores de Cristo, estais acolhendo anjos invisíveis. Convidai a companhia de seres celestiais. Eles trazem uma sagrada atmosfera de alegria e paz. Vêm com louvores nos lábios e uma nota correspondente se ouve no céu. Todo ato de misericórdia promove música ali. Quando o espírito da hospitalidade morre, o coração fica paralisado pelo egoísmo. Manuscritos, página 41. Olha aqui, como diz a minha filha, pesado essa mensagem. Quando a hospitalidade morre, o coração é paralisado pelo egoísmo. Porque quando nós abrimos a nossa casa, quando nós recebemos as pessoas, nós estamos abrindo mão de muita coisa.
da nossa intimidade, do nosso conforto, mas nós estamos também recebendo alegria, nós estamos recebendo pessoas, nós estamos amparando essas pessoas e principalmente como o próprio Espírito de profecia fala, recebendo anjos. Vamos a alguns exemplos então. Lucas capítulo 19, versos 5 e 6. Essa história nós conhecemos, né? Lucas capítulo 19, versos 5 e 6. O texto diz assim: quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Olha só, nós conhecemos a história de Zaqueu, um homem que talvez não fosse considerado a melhor pessoa para receber Jesus, mas Jesus foi e ficou naquela casa. E Zaqueu atendeu às necessidades de Jesus. E mais abaixo, lá no verso 9, Jesus fala: hoje houve salvação nesta casa. O simples ato de abrir a porta da sua casa e receber a Jesus, e provavelmente sabe lá quantas pessoas não estavam acompanhando Jesus, fez com que o próprio Cristo dissesse: hoje houve salvação nesta casa. O outro exemplo, Marta. Só voltar um pouquinho aí no capítulo 10. Lucas capítulo 10, verso 38. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-os na sua casa. E nós sabemos, né, a história, como Marta procurou fazer a comida, arrumar a casa, fazer de tudo para que os seus convidados ficassem confortáveis. Olha que exemplo. Claro que nós não podemos deixar de lado a nossa comunhão com Deus, mas receber as pessoas, isso nos torna, nos faz sermos testemunhas de Cristo e do amor que Ele demonstrou por nós. Um outro exemplo é Pedro, lá no livro de Marcos. Marcos capítulo 1. Verso 29. E saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. Olha só como Pedro também os recebeu na sua casa. A Bíblia, ela fala diversas vezes sobre a necessidade dos cristãos serem hospitaleiros. Nós temos exemplos no livro de Romanos, no livro de Hebreus, nós já lemos 1 Pedro aqui no livro de Atos. Então essas pessoas e os exemplos e as exortações que a palavra de Deus nos faz, mostra que isso é algo muito importante. Isso, como nós vimos ainda há pouco, tira do nosso coração o egoísmo e nos faz verdadeiros dispenseiros da multiforme graça de Deus. Porque se nós fomos recebidos pela graça na família de Deus, por que nós ficamos guardando esta graça só para nós? Nós temos que abrir esta graça para outras pessoas também. Outras pessoas precisam sentir o amor que Cristo tem por nós, que Ele tem por elas também. Nossa igreja precisa ser uma igreja acolhedora, uma igreja hospitaleira. A igreja, ela é um lugar de acolhimento, de hospitalidade. A igreja, ela foi chamada para ser um sacerdócio real, como fala lá no livro de 1 Pedro. Por isso, nós não podemos abrir mão do privilégio de atender as pessoas, porque é um privilégio.
Porque nós fomos chamados das trevas para a maravilhosa luz. Mas não para ficarmos calados e quietos. Nós fomos chamados para testemunhar. Nós fomos chamados para mostrar do amor de Cristo. Essa é a nossa função. Esse é o nosso privilégio. Eu costumo dizer, não é obrigação, é privilégio. É privilégio servir as pessoas. É privilégio trabalhar para Cristo. É privilégio porque tudo que Ele fez por mim, o que eu tenho e o que eu posso não é nada perto disso tudo. Quando nós olhamos para a história da Bíblia, eu gosto muito de imaginar a construção da arca antes do dilúvio. Como aquela arca ela foi construída para ser uma forma de salvação para aquele mundo. A arca, ela foi feita para que o mundo pudesse ter um lugar para ser salvo de uma destruição iminente. As nossas igrejas hoje precisam ser lugares de salvação. Nós precisamos ter uma igreja que salva, uma igreja que cura, uma igreja que ampara, uma igreja que ama, que acolhe, uma igreja que atende e principalmente uma igreja que tenha os traços de Cristo. Por isso, o Ministério da Recepção, como a irmã Carla já falou um pouco aqui, tem esses 4 A's aqui da igreja acolhedora: amar, atender, acolher e acompanhar. E eu trouxe um vídeo para explicar de forma prática como nós podemos cumprir esses requisitos aqui. Vamos lá, amar é o vídeo número 1. É verbo para viver e compartilhar. João já dizia que aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Mostre que o amor é real em você. Então, ande dia a dia com Jesus para olhar os outros com os olhos do Pai. Deixe que o amor de Deus motive seus pensamentos a respeito dos outros e suas ações para com Ele. Olhe com simpatia, sem fazer qualquer tipo de discriminação, e fale apenas coisas boas sobre os irmãos. Amar, esta é a nossa missão. Viram só? E quando eu estava vendo esse vídeo, eu me senti um pouco constrangida, porque quando a gente chega, em alguns lugares, em algumas igrejas que devem ser lugares que curam, que amparam, as pessoas, alguns irmãos, ainda não entenderam ou não sentiram ainda o amor de Cristo. Porque muitas das vezes as pessoas olham, principalmente para aqueles que vêm pela primeira vez na igreja, com um olhar de indiferença. A gente sente isso. Nós já visitamos várias igrejas e já sentimos também. Aquele que vem à igreja, ele vem porque ele precisa de Cristo. E nós que devemos ter Cristo no nosso coração, estamos aqui para receber e para amparar. E não importa, irmãos, como a pessoa vem. Não importa se a pessoa vem vestida de um modo diferente como nós nos acostumamos a vestir. Ou se a pessoa vem com comportamentos ou com hábitos diferentes do que nós estamos acostumados a ter. Essas pessoas, elas precisam ser amadas também. Olhar para a pessoa com um olhar de acolhimento, de simpatia e não com discriminação. Porque quando fazemos isso, e devemos nos policiar, porque é natural do ser humano olhar com indiferença para o que é diferente da gente. Nós precisamos nos policiar e nos controlar. E abraçar e receber essas pessoas. Nós já nos deparamos algumas vezes com situações de pessoas chegarem embriagadas na igreja. E entrarem na igreja, talvez motivados, encorajados pelo efeito que o álcool causa. E eu já vi
2 comportamentos. Um de discriminar e até querer tirar a pessoa da igreja, mas também já vi muitas pessoas abraçando, acolhendo, sentando do lado da pessoa. Esse deve ser o nosso comportamento. Não importa como a pessoa vem a Cristo, Cristo vai recebê-las. E nós? Lembro da história do bom samaritano. Como aquele homem atendeu, amou, acolheu e acompanhou uma pessoa que ele deveria ter passado longe, mas ele fez aquilo que deveria ser feito. E nós? O outro A é o atender. Você lembra de quando era criança e com carinho seus pais cuidavam de você? O cuidado é o amor em ação. Quem ama, cuida. E cuidar significa estar atento às necessidades. Deus cuida de você com eterno amor e espera que você faça o mesmo pelos que estão ao seu redor. Aqui na igreja, por exemplo, você pode cuidar atendendo com carinho as pessoas que nos visitam. Sabe como? Compartilhando a Bíblia e a lição da escola sabatina, ajudando a encontrar textos bíblicos, prestando informações se ela precisar, explicando a cerimônia, apresentando pessoas, prestando auxílio se tiver alguma criança para que possa melhor entender a palavra, procurando saber se este amigo tem passado por alguma situação pela qual você possa orar, respeitando a vontade do convidado. Sem dúvida, amar é muito mais que sentimento, é atitude, e esta é a nossa missão. Viram? É a nossa missão. Atender as pessoas, ver qual é a necessidade que essas pessoas têm. Cristo, ele nos deu uma lição de hospitalidade. Quando ele nos propôs esta parábola, ele nos mostrou como nós devemos agir. Quando eu falo parábola, eu estou falando da do bom samaritano, lá no livro de Lucas, no capítulo 10. Cristo atendia as pessoas. Quando a multidão estava próximo a ele, e próximo ao horário da alimentação, Cristo não mandou as pessoas de volta para suas casas para que elas pudessem procurar alimento, não. Ele supriu a necessidade dessas pessoas. Ele atendeu aquilo que elas estavam precisando. Nós devemos seguir o exemplo de Cristo. Nós devemos cuidar das pessoas porque elas fazem parte da nossa família, da família humana. Elas fazem parte do grupo de pessoas para quem Cristo preparou o céu. Não foi só para mim, ou para você, ou para os irmãos que estão na igreja, que frequentam, que guardam o sábado, que têm um regime alimentar. Foi para todos. A graça de Cristo, ela está disponível para todos, para toda a humanidade. O próximo A é acolher. Vamos aprender um pouquinho, vamos entender como funciona. O amor pode ser demonstrado de diferentes formas. Uma dessas maneiras é promover o bem-estar do outro. E isso pode ser visto quando você manifesta atitudes que fazem o outro se sentir acolhido. Aqui da igreja você pode se aproximar com um sorriso, cumprimentar com alegria, dando boas-vindas à casa do Pai, dizer o seu nome e perguntar o nome do outro, desejar saber de onde vem e como está, se colocar à disposição para o que ele precisar, ser a extensão do abraço e sorriso do Senhor. E isso é um grande privilégio. Amar, esta é a nossa missão. Viram só? Lá no livro de Atos, no capítulo 2, verso 47, diz que nossa igreja, ela deve ter a simpatia pela comunidade. As pessoas ao nosso redor, elas se sentem acolhidas por nós? Nós estamos abrindo as nossas portas verdadeiramente?
Será que elas se sentem bem recebidas em nosso meio? Cristo, quando as pessoas chegavam a Ele, Cristo oferecia paz, amor, refrigério para a alma. É isso que nós precisamos oferecer às pessoas. Nós precisamos receber a todos, indistintamente. Algumas pessoas se sentem constrangidas ao vir à igreja, porque sabem que estão em pecado, sabem que o que estão fazendo não é aprovado pelas comunidades cristãs. Mas isso não quer dizer que não serão recebidas. Precisamos receber a todos. Precisamos estar de braços abertos para receber a todos, com os braços e o coração abertos. É isso que nós precisamos mudar na nossa vida. Precisamos nos olhar e pedir para que Deus, para que o poder do Espírito Santo transforme. E talvez o passo mais difícil disso tudo seja o acompanhar. Vamos ver o vídeo. Ninguém é uma ilha, ninguém é autossuficiente. Todos precisamos uns dos outros. Quem desconhece a necessidade do próximo ou deixa de atendê-la, não cumpre o propósito da vida, que é servir. Deus amou o mundo, que deu o seu Filho. O Filho amou você, que deu a sua vida por você. E você? A quem você ama? A quem você serve? Se ama a Deus e a si mesmo, então servirá ao seu próximo. Que tal começar a servir os que nos visitam? Coisas simples como acompanhar esta pessoa podem ser realizadas. Então, convide-o para a próxima reunião. Verifique se ele deseja estudar a Bíblia ou receber orações intercessoras. Peça seu telefone e ligue durante a semana para compartilhar amizade. Acompanhe a pessoa até a porta da igreja no final do culto. E, tão logo seja possível, convide-o para uma nova programação na igreja e, por que não, um lanche em sua casa. Amar é isso, é demonstrar interesse. Amar é um estilo de vida e esta é nossa missão. Essa é a nossa missão. Foi para isso que Cristo nos chamou. Foi para isso que Ele nos tirou das trevas, para que nós pudéssemos ser suas testemunhas. Os necessitados sempre estiveram na agenda do céu. Os necessitados sempre foram acolhidos, protegidos e amparados por Cristo. Ele sempre será o nosso maior exemplo. E nós precisamos seguir o exemplo de Cristo. Hoje nós devemos não só abrir as portas da nossa igreja, nós precisamos abrir o nosso coração, a nossa mente, os nossos olhos para os necessitados. E quando eu falo necessitados, eu não estou falando somente dos necessitados materialmente, mas também dos necessitados espiritualmente, psicologicamente, emocionalmente. Porque as necessidades, este mundo, o que esse mundo oferece, faz com que as pessoas tenham vazios imensos em suas vidas. E nós estamos aqui para mostrar como preencher este vazio. Não somos nós quem preenchemos, é Cristo. A nossa igreja deve ser um lugar onde se acolhem aqueles que sofrem, se acolhem aqueles que são jogados nas sarjetas da vida, são acolhidos todos aqueles que o pecado jogou lá na lama. Nossas igrejas, elas devem praticar a hospitalidade, devem receber essas pessoas e principalmente demonstrar o amor de Cristo. Por isso, igreja, eu os convido a serem uma igreja hospitaleira. Eu os convido a serem acolhedores e amáveis. E que Cristo Jesus possa ser testemunhado através das nossas vidas. Que o Senhor nos abençoe e, acima de tudo, que o Senhor nos dê forças para fazermos a sua vontade.